A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de jovens do quarto trimestre de 2021 da nossa querida CPAD, a editora e revista da Escola Bíblica Dominical e do Povo de Deus, CPAD. Então, a nossa revista de jovens, o tema é Jesus Cristo voltará. Estamos na lição número 10, hoje, dia 5/12 de 2021. O reino do Messias, o milênio. Vamos entender sobre esse tema escatológico tão maravilhoso. Já te peço, pegue o seu dedinho santo, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, incentive seus amigos, irmãos, familiares a se inscreverem também no canal do professor Álvaro Bruno. Vamos formar uma grande família nesse canal para levar a palavra de Deus nos quatro cantos da terra. Vamos aqui à lição 10, o reino do Messias, o milênio. O texto do dia é: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Síntese: o milênio será o reino de Cristo sobre a terra, estabelecendo um tempo de restauração de todas as coisas destruídas desde a queda. Os objetivos dessa aula: primeiro, mostrar que o milênio é o reinado de Cristo. Segundo objetivo, explicar os propósitos do milênio. E terceiro objetivo, mostrar fatos e aspectos do milênio. Então fique comigo, né? Nós vamos, com a graça de Deus, ter uma aula bem abençoada. O texto bíblico encontra-se em Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao 12. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas
cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Assíria e do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elão e de Sinar e de Ramate e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Então nós temos aqui um texto do profeta Isaías e vamos ver o que é o milênio, né, e como isso acontecerá. Então ele diz: o reino de Cristo, com duração de 1000 anos, terá início por ocasião da sua vinda em glória com os seus santos. Esse período de 1000 anos é chamado de milênio, aguardado com expectativa pelo povo israelita. Lá em Atos capítulo 1, você abra sua Bíblia de estudo pentecostal, por gentileza. Abra aí em Atos capítulo 1 e leiamos, né, os israelitas ficam ansiosos quando esse assunto ele é tratado. E depois da ressurreição de Cristo, não foi diferente. Os apóstolos questionaram Jesus sobre isso. E olha o que disse o nosso Salvador Jesus Cristo, Atos 1, 6 e 7. Ele diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então veja que é uma expectativa no povo hebreu por esse reino milenial. O milênio não é ainda o fim e nem a consumação de todas as coisas. Em lições anteriores, nós já tratamos um pouquinho sobre isso. Então, se você perdeu alguma aula de jovens, clique aqui embaixo na playlist dos jovens, assista as aulas anteriores para você não ficar perdidinho. Eu não quero ninguém perdidinho aqui nessas aulas atuais. Então, ao estudar esse evento na doutrina das últimas coisas, escatologia, um dos trechos mais interessantes é a promessa de que Satanás será preso e amarrado no abismo por 1000 anos. Ele ficará preso por 1000 anos. Ele não será capaz de enganar as nações, como fazia através do anticristo e de seu falso profeta. Nós já estudamos sobre isso. Vai lá nas lições anteriores, por favor, e dê uma olhadinha. Em seguida, o reino de Cristo, com duração de 1000 anos, terá início por ocasião da sua vinda em glória com os seus santos. Já falamos da provável, e bíblica restauração da terra. Ela voltará à sua forma original antes do dilúvio. Tá? Este período de 1000 anos é chamado de milênio, ansiosamente aguardado pelo povo israelita, e o milênio não é ainda o fim nem a consumação de todas as coisas. Outras coisas ainda acontecerão depois do milênio. Mas vamos ver primeiro como é o milênio e o que vai acontecer durante esse período e qual é o significado dele, Primeiro, milênio, o reinado de Cristo. A Bíblia diz que
a terra jaz no maligno, há um outro príncipe reinando nessa terra, só que ele é usurpador, né? Primeiro, 1000 anos de paz. Embora na Bíblia não exista a palavra milênio, isso aí você não vai encontrar na Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 7, há 6 repetições da expressão 1000 anos, enfatizando que tal número deve ser tomado literalmente. Essa é a nossa interpretação pentecostal da Bíblia. Então serão 1000 anos de paz, um tempo em que o príncipe da paz, que é Jesus de Nazaré, terá domínio sobre todos os povos da terra, em que os homens serão harmônicos e felizes pela sua presença e seu reinado neste mundo, bem como pelo fato da prisão de Satanás. Então, o mundo experimentará durante 1000 anos um período extremo de paz, de sossego, de fartura. No dia da batalha do Armagedon, estamos falando de um período que precede o início do milênio, Jesus virá com a seguinte inscrição na sua veste e coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16, indicando a excelência daquele que está chegando para reinar. Então veja que após ele destruir a besta e o falso profeta, ele lançará o diabo, a antiga serpente, num abismo onde ele ficará preso por 1000 anos, que é o período de paz que a terra vai experimentar. No subtópico 2, então, isso é o 1000 anos de paz, o que nós chamamos de milênio. Segundo, Satanás estará aprisionado. O aprisionamento de Satanás será um marco contundente em todo o período de tranquilidade do milênio. Então, não vai ter diabo durante o período do milênio. Consequentemente, também não haverá demônios. Tá? Essa hoste maligna, tá, estará presa. As nações que desde a vinda de Jesus se digladiavam umas com as outras, isso está, nós podemos ler Mateus 24:7, essas nações que desde muito tempo elas vivem em guerras, Mateus 24:7, ele diz que se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, espécies de terremotos em vários lugares. Então, essas nações que vivem se digladiando não mais farão guerra. Elas não farão mais guerra, elas não terão mais essa liberdade. Elas não poderão praticar guerra. Hoje a ONU, por exemplo, luta para manter a paz no mundo, mas nesse período será extinto. Nenhuma nação poderá fazer guerra contra outra nação, porque é ordem do Senhor Jesus lá de Jerusalém. Então não mais farão guerra e os povos transformarão suas armas em instrumentos agrícolas. Está lá em Miqueias, capítulo 4, versículo 3. Então os objetos de arma se tornarão em instrumentos de trabalho, né, de plantação. Assim, o autor vai concluindo aqui: a perversidade humana será transformada e o amor ao próximo será a tônica desse reino. Então, o amor vai predominar na terra durante o período milenial. Não estamos dizendo que não haverá rebeldes, não estamos dizendo que não haverá pessoas pecando, mentindo, não. Mas isso será a tônica, o amor imperará no mundo. Está escrito: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Isaías 65:20 que ele está citando. Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado.
tá? O jovem, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, o comum nesse período será as pessoas viverem até 1000 anos. Quem morrer de 100 anos morrerá na flor da idade, morrerá ainda muito jovem. Assim, a regra é que não haverá pecado nem doença no milênio. Então, haverá fartura de saúde, né, de alimentos e etc. Entretanto, como diz que, aqui que vem o parênteses, diz que o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Possivelmente, pecado e doença acontecerão excepcionalmente. Isso será exceção. A regra é conforme nós acabamos de falar. O amor vai predominar na terra, a paz, né? Porque Jesus estará reinando de Jerusalém. Mas haverá exceções em face do amaldiçoamento do indivíduo que transgredir a lei do Senhor, que emana de Jerusalém. Então haverá sim na terra algumas pessoas que vão desobedecer às ordens, às determinações, os mandamentos que sairão do reino de Cristo lá de Jerusalém. Então, a limitação da atuação do maligno, que estará preso, que se ocupou sempre em mentir, isso era o papel do maligno e ainda é hoje, mentir, acusar, levantar oposição, matar, roubar e destruir, juntamente com o glorioso ambiente da doce presença de Deus, inundará todo o universo. Tá? Então, a limitação do maligno, do trabalho do diabo, tá? E a presença gloriosa de Jesus, de Deus aqui na terra, inundará todo o universo e não somente a terra. Então, tal glória, a presença de Deus na terra, na pessoa de Cristo glorificado, oportunizará o quê? O florescimento de um tempo maravilhoso de paz e segurança indescritíveis. Então, só mais ou menos deve ter acontecido na época do Jardim do Éden, antes do pecado de Adão e Eva. Então, esse tempo maravilhoso de paz e segurança, que será experimentado no período do milênio, só fora experimentado na época do Jardim do Éden. E aí no subtópico número 3, então nós vimos aqui Satanás aprisionado, 1000 anos de paz na terra, e quem participará do milênio? Você vai querer participar do milênio? Vamos ver isso aqui? Esses momentos de deslumbramento e prazer serão vivenciados, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, primeiro grupo, pelos salvos da igreja. Vejamos isso em Apocalipse 2, pelos salvos da igreja. Apocalipse 2, 26 e 27. Que diz assim, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, os salvos dominarão sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, os salvos, tá? Eles participarão, né? O capítulo 3 e o versículo 21 também diz assim: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Capítulo 5, versículo 10. Isso aqui é a base bíblica da escatologia que nós entendemos. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então veja, os salvos. E no capítulo 20
e o versículo 4. Você leia aí com a sua classe essas referências, é muito bom, principalmente se você lê na Bíblia de Estudo Pentecostal. E diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, o primeiro grupo a reinar no milênio são os salvos. O segundo grupo, os santos ressurretos do Antigo Testamento. Vamos ver Efésios 2:14. Os santos ressurretos do Antigo Testamento, aqueles que morreram no Antigo Testamento, os profetas, os salvos, os que creram nos sacrifícios que apontavam para Jesus de Nazaré. Tá? Capítulo 2 de Efésios, do 14 ao 22, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Em Hebreus 11:39 também é um texto emblemático. Hebreus 11:39 e 40 diz assim: e todos estes, Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, os santos da antiga aliança também reinarão no milênio. Número 3, quem vai reinar no milênio? Os santos mártires da tribulação, os que permaneceram fiéis a Cristo durante a tribulação e até a sua vinda, e os que nasceram durante o milênio. Então, os mártires da grande tribulação e também os aqueles que foram fiéis, os que nasceram durante o milênio. Apocalipse 14 e o versículo 12. Abra, por gentileza, a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, Apocalipse 14, 12, melhor dizendo, eu inverti aqui, mas foi só um pequeno lapso. 14, 12 diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tá? Então, aqueles que nasceram durante o milênio e aqueles que passaram também pelas torturas da grande tribulação. Então, todos esses estarão com Cristo reinando durante esses 1000 anos. Nenhum inconverso entrará nesse reino, ou seja, nenhum que não se converter ao Cristo entrará no reino milenial. Então, ele coloca aqui para pensar: qual a garantia de que esses 1000 anos são literais e não simbólicos, conforme a interpretação pentecostal? Então, um ponto importante: o período de 1000 anos de paz deve ser interpretado literalmente, haja vista que o contexto não sugere simbolismo. Mesma regra válida para os 7 anos da grande tribulação.
Então, segundo a nossa interpretação pentecostal, esses 1000 anos eles serão literais, não é simbólico, conforme dizem algumas outras interpretações. Bom, então já vimos aí 1000 anos de paz, Satanás estará preso e quem vai participar do milênio. Tópico número 2, por quê? Quais são os propósitos do milênio? Primeiro, revelar o reinado de Cristo. O que significa isso? O milênio será um reino teocrático, um reino de Deus, de paz sobre a terra, com Jesus como o seu rei. Então, será um reinado teocrático, um reinado de Deus sobre a terra. O anjo Gabriel prometeu a Maria que Jesus se assentaria no trono de Davi, Lucas 1,32. E no milênio a promessa se cumprirá. Pode-se ver isso em Zacarias 14,9, Daniel 2,44. Então, entretanto, esse reinado não será solitário, pois Jesus sempre mencionou aos seus discípulos que não governaria sozinho. E aí ele cita aqui Apocalipse 3,21, nós já lemos, mas diz assim: ao que vencer lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O livro de Apocalipse, então, nos mostra que 2 grupos reinarão com Cristo durante o milênio. Nós, os crentes provenientes da era da igreja, juntamente com os santos do Antigo Testamento, e os mártires da grande tribulação, que não adorarão a besta. Em Apocalipse 20, verso 4, nós já vimos, e ele fala sobre isso, né? E vi tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Esse é um grupo. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Aqui são os mártires, tá? E que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esse grupo, né, eles vão reinar com Cristo no milênio. Subtópico 2, concluir o plano divino para Israel. Tá? Israel, ao longo da história, está escrito aí, sempre foi tratado de maneira justa pelo Senhor. Paulo disse que, embora eles estejam atualmente com o coração endurecido, os hebreus seriam salvos no fim. Romanos 9:27. Paulo trata sobre isso. É bom nós darmos uma lida na Bíblia de Estudo Pentecostal para ver se confere realmente Romanos 9:27, que é a referência que nos é dada aí. Ele diz assim: também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. É o grupo pequeno de fiéis que será salvo. É aqueles que em todas as épocas da história de Israel, eles foram fiéis a Deus. É esse pequeno grupo, não é toda a nação. Então, por isso que ele diz aqui, apesar do coração duro, os hebreus seriam salvos no final. Haja vista que Deus não rejeitou o seu povo. Romanos 11:2, ele fala: Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, naquele: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma? Mas o que diz a resposta de Deus? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, em toda a história de Israel, sempre houve uma minoria, um remanescente fiel a Deus, que não se curvaram diante
da idolatria, dos falsos profetas e etc. Então, Deus não rejeitou o seu povo, confirmando o que foi dito pelo profeta. E aí ele cita Jeremias: a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Então ele ia castigar, mas sempre com misericórdia. Então essas palavras têm se cumprido fielmente sobre Israel. No milênio, porém, o remanescente de Israel não sofrerá mais nenhuma perseguição. Então, durante o período do milênio, esse remanescente de Israel não vai mais sofrer nenhuma perseguição, mas desfrutará de um tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, conforme nós já lemos em Atos capítulo 1, versículo 7, dada a pergunta dos discípulos para Jesus que havia ressuscitado, quando é que Deus iria restaurar o reino a Israel. Então vejamos o subtópico 3, estamos caminhando para o final. Qual o outro propósito do milênio? Então já vimos revelar o reinado de Cristo. Segundo, concluir o plano divino para Israel. Então vai ser um período de misericórdia para a nação de Israel, principalmente no período da grande tribulação. E terceiro propósito do milênio, tornar Jerusalém a capital do mundo. Hoje ela é a capital do mundo religioso do mundo, mas ainda não é a capital no sentido literal. Então a Bíblia informa que a cidade de Jerusalém, tantas vezes devastada pelos inimigos, será a sede do governo de Cristo na terra. Está lá em Isaías 24, 23. Jerusalém será a capital do reinado milenar de Jesus, o qual a reconheceu como a cidade do grande rei, Mateus 5,35, status outrora conferido nos livros dos Salmos a Jerusalém. Então, Jerusalém, por fim, será motivo de alegria, louvor e glória. Tá? E aí ele diz, nunca mais esta cidade será pisada, como está escrito. Aí citando Jeremias 33:9, ele diz, e esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Jeremias 38, 33 e 9. Então veja que no milênio Jerusalém será a capital mundial. Jesus vai reinar em Jerusalém, vai dominar o mundo inteiro através de Jerusalém. Então esse é outro propósito do milênio, Deus cumprir uma antiga promessa que ele fizera à nação de Israel. Então pense, por qual razão Jesus não reinará sozinho sobre o mundo? E aí ele responde, ponto importante, Jesus vai querer dar honra, vai querer dar essa honra de reinar com ele a quem vencer, como nós já lemos Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então veja que o nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus que cumpre as promessas que ele fizera. Vamos ao tópico número 3, então, fatos e aspectos do milênio. Vamos ver algumas questões do milênio. Primeiro, a natureza será restaurada. Vamos ver Romanos, abra sua Bíblia de Estudo Pentecostal aí em Romanos, por favor. Seja rápido, não quero ninguém perdido aqui comigo. Romanos 8, 22 e 23, está escrito assim. Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo,
também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, conforme essa leitura, a criação geme como se estivesse com dores de parto, aguardando o quê? A redenção que acontecerá no milênio. Então, toda essa ferocidade animal, todas essa cadeia alimentar, né, que o mais forte come o mais fraco, tudo isso daí será eliminado no período do milênio, quando então o ecossistema terrestre será completamente restaurado. Então veja que o milênio ele envolverá todos os elementos químicos e naturais da Terra, todas as questões envolvendo a criação, tudo isso será restaurado no período do milênio. Uma outra coisa, a produção agrícola alcançará abundância e não haverá fome sobre a terra. Vamos ver isso, que isso aqui é maravilhoso. Isaías capítulo 35, abra sua Bíblia, por favor. Isaías 35, versículos 1, 2 e 7. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Versículo 2. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Versículo 7. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Veja aí então toda a prosperidade que ocorrerá no período milenial. Isaías ainda 65, versículo 21, tá? Com sua Bíblia de Estudo Pentecostal aberta. Então me acompanha aí rapidinho. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto, ou seja, não haverá fome sobre a face da terra. Essa luta que a ONU, a Cruz Vermelha e todos os organismos internacionais lutam pela erradicação da fome, no período do milênio, nem vai se ouvir falar essa palavra tão ingrata que leva à morte centenas de pessoas, que é a fome. Tá? Então, nesse período, haverá abundância, haverá alimento para todos. Os animais perderão o instinto de ferocidade, buscando alternativas alimentares que não destruam outras espécies, que foi o que eu acabei de falar. Essa cadeia alimentar onde os grandes se alimentam dos menores e assim sucessivamente, isso no milênio não acontecerá. Os animais ferozes perderão esse instinto de carnívoro, de destruição, eles buscarão outras alternativas. Então, os seres humanos e os animais, eles viverão em plena harmonia. Na leitura bíblica em classe que nós lemos aqui, Isaías 11:6, ele fala sobre isso, versículo 6, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia, a ovelha, viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Versículo 8, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide ou a serpente, e o já desmamado, ou seja, a criança de 1 ano, 2 anos, meterá a mão na cova do basilisco ou na cova das serpentes e nada vai acontecer. Então veja que o milênio será alguma coisa
extremamente maravilhosa e talvez até quase indescritível. Tá? A natureza será restaurada. Subtópico 2, fatos e aspectos do milênio. O conhecimento de Deus será amplo, toda a terra. O conhecimento de Deus será amplíssimo durante o milênio, porque as mentes serão renovadas, as pessoas terão 1000 anos para aprender a palavra de Deus, elas estudarão, aprenderão com facilidade, tá? Então será uma coisa linda. Os homens subirão a Jerusalém em busca da palavra do Senhor, ano após ano, e receberão diretamente do céu, sem intermediários, aquilo que eles precisam para viver bem. Então, tudo virá diretamente de Deus para cada pessoa que for em busca. Nesse sentido, o profeta profetizou o seguinte: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2 e o versículo 14. Então, o conhecimento, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento de Deus será extremamente ampliado durante o período do milênio. Tá? Haverá uma restauração completa, como já vimos na natureza, também uma restauração no ser humano, tá? Ele não viverá mais apenas até 100 anos, mas viverá até 1000 anos. Olha só a saúde física, a saúde psicológica, a saúde mental, a saúde completa do ser humano. Por isso, o conhecimento de Deus, ele será muito grande. E por último, para terminar, o milênio não é o fim de todas as coisas. Então, quem viveu o milênio, quem viver durante 1000 anos, ainda não terminou. Ainda vai ter coisa depois. Vamos ver. O reino milenar de Cristo não se encontra propositalmente no último capítulo do livro do Apocalipse. Haja vista que o milênio não é a consumação de todas as coisas. O milênio, conforme nós já vimos, os propósitos no tópico 2, revelar o reinado de Cristo, concluir o plano divino para Israel, tornar Jerusalém a capital do mundo. Então, por aí a gente já vê que isso é um período ainda intermediário, tá? Nesse período, Satanás estará preso, já falamos sobre isso, sem poder exercer influência sobre as pessoas, por isso a paz se concretizará sem qualquer obstáculo. Entretanto, agora que vem, como diria minha mãe, se estivesse viva, agora que a porca torce o rabo. Entretanto, no fim dos 1000 anos, o Senhor libertará Satanás de sua prisão. Olha o infeliz aí sendo solto de novo, para atormentar, E assim acontecerá. E acabando-se os 1000 anos, agora ele está citando Apocalipse 20, versículo 7 e 8. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Veja que nesse período ainda haverá nações rebeldes que vão abraçar a proposta desse infame diabo que estava preso e agora será solto, tá? Como mencionado, o milênio ainda não é o fim. Então, na próxima aula, nós vamos ver o julgamento final, os novos céus e a nova terra, tá? Então, o milênio é ainda um período intermediário para a consumação de todas as coisas. Mas é muito bom eu e você sabermos que nós estaremos no milênio reinando com a Igreja de Cristo lá em Jerusalém. Isso é maravilhoso, isso renova a nossa esperança e a nossa fé na volta, no arrebatamento da igreja pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa lição número 10, 5 de dezembro de 2021,
nós tratamos sobre o reino do Messias, o milênio. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei, incentive milhares de pessoas a se inscreverem no nosso canal, no canal do professor Álvaro Bruno, para formarmos uma grande família, para evangelizarmos os 4 cantos da terra com a palavra de Deus. Um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.